eu sou a Érica Andrade, Família Mais está no ar. No programa de hoje falaremos sobre emoções em tempos de pandemia. E a minha convidada é a Beth Monteiro, psicóloga, sexóloga e terapeuta de casal. E também teremos dica prática. Mas antes disso, vamos à reflexão do dia? É tempo de sonhar, é tempo de esperar. Vivemos um ano muito atípico, muito desafiador em 2020, mas cremos que o ano de 2021 pode ser diferente. Por isso, pense positivo, tenha fé, veja a vida com outros olhos e coloque o seu foco em algo que vai te acrescentar. Família Mais, no ano de 2021, um ano em que a gente espera, sim, viver algo novo. E hoje a minha convidada, minha colega, amiga, Beth Monteiro, psicóloga, sexóloga, terapeuta de casal e família. Beth, bem-vinda de volta. Muito obrigada, Érica. Muito obrigada por mais uma vez estar aqui com você, conversando sobre um tema muito importante. Sim. E que eu tenho certeza que vai agregar valor na vida de todo mundo que está assistindo aqui agora. Verdade. Para você que está em casa e assistindo, né, esperançoso de um ano de 2021 bem melhor, hoje a gente vai estar falando sobre um tema muito importante que acometeu todos nós. Família, casal, né, indivíduo. Nós falaremos sobre emoções, Beth. Como que ficaram as emoções em tempo de pandemia? Porque ainda estamos em pandemia, né? Os casais foram afetados dentro dos seus lares, né? Todos nós tivemos ali as nossas emoções de alguma forma afetadas. Não é isso, Beth? Nós vamos falar sobre emoções. Érica, emoções são algo, né? É algo que a gente vivia e vive, né? De uma certa forma, ignorando. Verdade. Com a pandemia, a gente precisou ficar onde? Em casa e aprender a lidar com tantas questões, até com a nossa emoção. Por quê? Porque antes a gente vivia em um movimento para fora, aonde eu estou o quê? Onde eu estava, onde nós estávamos nos articulando com muitas atividades. E aí, devido a essa questão de muitas das vezes a gente ter a vida muito agitada, a gente não prestava atenção e nem dava voz às nossas emoções. A gente vivia de uma forma muito automática, quase como se fôssemos máquinas produzindo e produzindo em diversas áreas, sem se dar conta das emoções, dos afetos e de tudo que de uma certa forma nos atravessava e a gente ignorava. E ignorava por quê? Porque a gente não tinha tempo para parar e para se ver, para se perceber. Verdade. Então, assim, falar sobre emoção é uma coisa muito importante, principalmente nesse momento. Por quê? Porque agora a gente tem tempo. E aí elas começam a gritar. E elas começam a gritar dentro de um contexto onde eu não tenho habilidade. E aí que é a grande questão. Imagino, né? Na verdade, muitas pessoas nem sabem descrever as suas emoções, não é isso, Beth? Então, às vezes você tá ali numa angústia e você não sabe o que é e você não sabe descrever. Por isso que é tão importante nós termos um tempo com nós mesmos, não é isso? Pra gente se perceber e falar. Sim. Quando a gente fala em emoções, né? Quando a gente fala em sentimento, quando a gente fala sobre essas questões internas que nos mobilizam, é muito interessante perceber, Érica, que na vida, de uma forma geral, a gente aprendeu e a gente foi forçado a ter habilidade e uma alta performance em diversas áreas. Mas as nossas emoções, desde criança, elas foram o quê? Negadas, deixadas de lado, verdade, muitas das vezes ignoradas. Por exemplo, a gente pode voltar um pouquinho, né, e pensar quantas vezes a nossa dor, o nosso choro foi negligenciado, a nossa alegria. Por exemplo, dentro de um contexto, né, infantil, a gente pode colocar assim, quantas vezes os pais
atarefado com diversas situações que eles acreditavam ser mais importante, não percebeu a sensação, a emoção do filho. E aí, o que acontece? Aquela criança que foi negligenciada emocionalmente dentro de uma perspectiva de um suporte emocional, para quê? Para ele aprender a deixar aparecer, sentir, elaborar e agir, ele não aprendeu. E aí ele se torna um adulto que não tem a noção do que são, né, as emoções, de como elas aparecem e de como ele vai agir. E sabe o que acontece? Adultos que não sabem lidar com as emoções reproduzem filhos que não sabem. É verdade. E aí a gente entra em um movimento onde isso é reproduzido. Sim, e Beth, e aí, né? Diante desse isolamento, diante da gente se perceber, ter essas reações, ter emoções que às vezes a gente não consegue descrever porque não foram tratadas na infância ou identificadas, como que ficou aí, né? Como que ficaram as emoções dentro das famílias, principalmente nesse período? Imagino que você deve ter recebido muita gente, né, no seu consultório, muitas famílias, muitos casais. O que você pode estar trazendo para a gente aqui, para quem está nos assistindo? Eu estava vindo para cá hoje, Érica, e eu estava lembrando de uma informação muito importante. Quando a gente fala em emoções, né, em sentimentos, em questões emocionais, o Brasil, ele é um dos países que tem um índice altíssimo de pessoas ansiosas, Verdade. de pessoas depressivas. A ansiedade, no nosso contexto, né, brasileiro, é algo extremamente gritante. E sabe qual é o curioso, Érica? O curioso é que nós somos um país onde a maioria é evangélico. E aí... Desconexo isso, né? Totalmente. Eu vou falar sobre as emoções, mas eu vou aproveitar para fazer uma falinha em relação a isso. Por exemplo, quando a gente fala em emoção, né, a gente fala em ansiedade, dentro de um contexto da psicologia, ansiedade é você olhar o futuro com medo. É você se antecipar a uma situação ruim. Se projetar para algo que nem aconteceu. Que nem aconteceu. Você cria ali toda uma situação que, na verdade, não existe. E aí, se a gente for para um outro contexto, que é um contexto que eu gosto muito, que é o contexto da Bíblia, ansiedade, biblicamente falando, é a gente olhar o futuro sem o cuidado de Deus. Verdade. Então, assim, até que ponto uma coisa consegue andar com a outra? E aí, de uma forma geral, né, nosso país é um país onde tem um índice muito alto de ansiedade, tudo começou a gritar, porque a gente quase que entrou em uma histeria, né? Existia uma pandemia lá fora, mas existia uma pandemia emocional dentro das casas, verdade. dentro de uma perspectiva intrapessoal, cada pessoa ali em um turbilhão. Por quê? Porque todas as nossas certezas de uma hora para outra foram roubadas. Todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos, uma sensação de vulnerabilidade, de não saber o que ia acontecer. Então, assim, de uma forma geral, existiu muita procura, né, para os atendimentos psicológicos. Muitos pacientes voltaram para aprender a lidar com essa situação. Então, dentro de uma questão ampla, maior, todos nós também vivemos um desequilíbrio emocional muito grande. Por quê? Porque foi apresentado um cenário novo, onde ninguém esperava, de uma forma muito forte, sabe? Onde a gente precisou se reorganizar. Dentro de um contexto, Érica, que a maioria de nós não esperávamos. E aí as emoções, o que aconteceram? Começaram a gritar. E aí a gente pensa de uma forma geral, né? Alguns sentimentos foram muito frequentes: o medo, a ansiedade, a tristeza, o medo do como a coisa iria ficar. Por exemplo, dentro de uma perspectiva financeira, quantas pessoas tiveram medo e têm medo, estão com medo, né? Verdade. De perder o emprego, de não conseguir dar o mínimo às vezes para sua família, ou manter algum padrão, algum projeto, o medo de perder um ente querido, o medo de não saber, né, se iriam sobreviver e como é que o dia de amanhã seria. O medo foi uma coisa muito presente, a tristeza de ver todo esse cenário, né, dentro de uma perspectiva de frustração,
os meus projetos que foram embora, eu planejei tanta coisa para 2020, né? Um ano aí que a gente ia fazer, ia acontecer, tantos projetos. Tantos planos ali, né, Beth? Que de repente a gente colocou na gaveta. E aí, assim, a apreensão, tudo isso chegou. E chegou de uma forma maior, chegou nas famílias, mas antes de pensar o contexto familiar, né, a gente precisa perceber que existem as pessoas que compõem essa família, que antes já não sabiam lidar com as emoções, que é um cenário, né, muito propício para conflitos. Verdade. Potencializou, não é isso? Eu acho que nesse momento as famílias tiveram que ter um olhar, cada um para si, tiveram que ter um olhar ali com um todo, né? E se perguntaram, e agora? E agora? Como que a gente faz? Como que a gente vive? Como que a gente lida com as nossas emoções? E você bem trouxe aqui vários fatores que fizeram com que as famílias ficassem desequilibradas. Mas a gente vai falar que é possível sim, né, Beth? Sim, encontrar um possível. equilíbrio, não é isso? Sim. Que bom que há, né? Sim. Érica, e assim, uma coisa muito interessante que você trouxe, né? É como eu vou me adaptar de uma forma tão rápida dentro de uma coisa que eu não conheço. Muitas das vezes as pessoas dividem a mesma casa, mas não tem nenhuma interação, não tem nenhuma troca emocional, não tem nenhuma percepção, não tem nenhum respeito. E não é uma questão intencional, não. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, assim, a gente não se respeita, a gente não se percebe, a gente não se identifica. A emoção chega, às vezes a angústia, a tristeza, o medo. Eu não sei quais são os mecanismos internos que me mobilizam. Como é que eu vou conseguir perceber o outro? Eu não tenho um processo de autoconhecimento, de autogestão, de inteligência emocional. Como é que eu vou gerir a vida do outro? Verdade. E aí, assim, como é que a gente colocou, né, dentro de casa várias pessoas que a vida foram roubadas, né? Porque apesar de dividirem, né, o mesmo ambiente, serem uma família, cada um tinha um projeto. Então, Beth, eu estava aqui pensando e lembrando que todo mundo está culpabilizando, né, responsabilizando a pandemia. O alto índice de divórcio, as brigas aumentaram muito entre os casais e todo mundo disse que é por culpa da pandemia. E a minha pergunta é: os casais já estavam com problema? Eles já estavam, sim, ali mal resolvidos com as questões e as emoções dele? Que aí, quando se juntaram por maior tempo dentro da sua casa, as brigas aumentaram? Sim, quando a gente fala dentro desse aspecto que você trouxe, Érica, tem várias questões que a gente poderia pontuar, né? Sim. Por exemplo, uma questão é que a gente casa e não se prepara para casar. É verdade. A gente não tem uma ideia do que a gente está fazendo. Na nossa cultura, né, a gente casa apaixonado, achando, idealizando. E aí, quando a gente sai do ideal para o real, a gente não sabe lidar. Eu falo que casamento é vida real. Vida não real. é vida fake de rede social, que tudo é muito bonito, né? Sim. E aí, assim, quando eu vou para a vida real, são duas pessoas com histórias diferentes, com aprendizados diferentes, com expectativas diferentes. Tem uma história que eu acho muito interessante que diz assim: a mulher casou porque acreditava que ia fugir de casa e ia explorar o mundo. E o homem casou porque agora, finalmente, ele teria a casinha dele e gostaria de assistir futebol. Então, assim... Olha as ideias, né? Completamente... A expectativa é totalmente diferente. Sim. Qual é a chance desse casal ter um bom relacionamento? Vai ser um jogo, né? Aquela brincadeira de que a criança puxa de um lado e puxa do outro. Então, assim, primeiro, as pessoas elas não se preparam para entrar no casamento. Quem te ensinou, quem nos ensinou sobre relacionamento, sobre vida interpessoal? Por isso que a gente tem tantos problemas, não só no casamento, como na igreja, como no trabalho, como em diversos lugares, porque a gente não sabe se relacionar. E aí, infelizmente, a gente vai tocando a vida. A gente vai empurrando as coisas com a barriga, sabe? Uma coisa muito... assim, não tá tão bom, mas pode piorar. E aí, antes da pandemia... Vai continuando, né? Vai se permitindo vai deixando, viver essa vidinha, assim. mediana. E aí, assim, antes da pandemia, às vezes a casa não tava nem... A família, o relacionamento não tava ali tão bom, mas o que eu fazia? Eu ia ir pra... encontrar as amigas, eu saía para o trabalho, eu fazia hora extra. Eu ia para academia, né? Eu fugia para outros lugares. Verdade. E aí, com a pandemia, eu precisei ficar. Eu precisei encarar.
E eu precisei aprender a ver. Só que aí eu não tenho habilidade para isso. Algo que eu estava fugindo tanto foi entregue nas minhas mãos. Agora você resolve, porque agora vocês vão ter que conviver. Não dá mais para sair, estão trancados dentro de casa. Então, algo que já estava ruim potencializou. Sim. E potencializou dentro de uma perspectiva de crise emocional que todo mundo estava vivendo. Como a gente falou, né, a questão da pandemia emocional. Sim. Assim, todo mundo já estava ali mobilizado com as suas questões e ainda tiveram que encarar questões do relacionamento. E aí, para alguns casais, sem suporte, sem orientação, toda a situação ficou insuportável. E aí, o divórcio, as crises, os casos de violência, né, estouraram por aí. Verdade. Aumentaram Muito triste, né? significativamente, né? Mas quando você fala assim de habilidades, Beth, é possível então desenvolver? Quais são essas habilidades? Olha, as habilidades emocionais, né? Tem uma fala que eu gosto bastante, que é a fala da pastora Tânia Teresa, que ela fala o seguinte, que nós somos espíritos, temos uma alma e habitamos em um corpo. Sim. São 3 áreas da nossa vida que a gente precisa aprender a lidar e a gente não sabe. Como eu posso desenvolver a minha habilidade dentro da perspectiva emocional? Existem 2 caminhos. Existe a perspectiva, né, psicoeducativa, que é ler bons livros, assistir palestras que vão me agregar valor, que não só vão me fazer rir, sabe? Mas vão me trazer algo que me vai levar para um lugar de reflexão, de pensamento. E aí eu vou ampliando o meu universo de conhecimento a nível emocional. Quando eu dou palestra para casais, eu sempre falo assim, quantos casais aqui leram um livro esse ano sobre relacionamento? 2, aí vai diminuindo. Então, assim, eu quero ter sucesso em uma área de relacionamento ou emocional se eu não invisto tempo para crescimento. Então, assim, para desenvolver, né, as habilidades emocionais e a saúde emocional, eu preciso ir pela perspectiva psicoeducativa, que é buscar conhecimento mesmo, e para a perspectiva, né, da terapia, que muitas das vezes a gente ignora. Tem um fenômeno muito interessante que acontece no consultório, Érica, que é o seguinte: geralmente as pessoas chegam quando elas já estão sofrendo muito. Verdade. E um sofrimento psíquico Ninguém muito procura grande. a gente porque está bem, né? Tem sempre uma questão que precisa ser resolvida. E detalhe, uma questão que naquele momento está trazendo um prejuízo para ela. É assim, ou eu vou para terapia, ou a coisa que vai ficar muito difícil. Então, assim, a pessoa já está com a corda no pescoço e aí ela vai para a terapia. Só que a terapia não é um lugar que a gente só vai apagar incêndio. A gente pode ir para a terapia dentro de uma perspectiva para desenvolver as habilidades emocionais e até entender quais são os fatores, né, as minhas crenças, o meu mecanismo interno dentro da minha perspectiva de vida que me mobiliza para determinadas atitudes. Por exemplo, dentro da perspectiva da terapia de casais, né? Eu, enquanto terapeuta de casal, geralmente eu recebo um casal que está em crise. Mas esse não é o único momento que o casal pode procurar terapia. Eu falo que o meu sonho de consumo é atender noivos, pessoas que estão bem no relacionamento. Por quê? A gente pode caminhar dentro de uma perspectiva, né, para prevenir determinadas situações. Sim. Então, assim, aonde eu vou desenvolver as minhas habilidades emocionais? Fazendo boas escolhas de palestras, livros, encontros, investindo nisso e também investindo em um bom processo terapêutico. Porque ali, Érica, vai ter um profissional que estudou 5 anos, se especializou, buscou. Não vai ser só uma conversa de amigo, vai ser uma conversa, né? Vai ser um processo terapêutico dentro de uma perspectiva com alguém qualificado para te ajudar, para te entender. Verdade. Então, assim, são caminhos que a gente precisa até deixar o preconceito de lado. Verdade. Porque ainda existe muito preconceito. Eu fazer terapia, né? É algo que agrega, que soma tanto. Eu costumo dizer lá, né, eu tenho o privilégio de acompanhar, né, os casais de namorados, de noivos. A gente trabalha com a formação de novas famílias. E eu digo para eles, olha, é preciso que vocês se deixem ser conhecidos e conheçam com quem vocês vão se casar. Então, todas essas habilidades, tudo que você trouxe pra gente,
tá muito ligado ao autoconhecimento. Uhum. Às vezes as pessoas não sabem quem elas são, né? E eu pergunto, quem é você? E a pessoa fala, como assim, quem sou eu? Eu não sei. E como é que você quer casar com alguém? Como é que você quer se relacionar com alguém se você não conhece nem a si mesmo? Uhum. O que te mobiliza, o que te faz Exato, feliz, exato, quais são os seus projetos verdade. de vida. Porque assim, no dentro do nosso contexto, né, a paixão, que na verdade é uma projeção, é a forma que a gente começa a se relacionar. E aí, né, existe até uma questão dentro da psicologia, né, da terapia de casais, que fala o seguinte, que esse período de apaixonamento, da paixão, né, é um período que a gente está ali meio obcecado, a gente não está enxergando as coisas muito bem. E aí eu preciso de um suporte para entender, para ver a pessoa, para decidir. Porque assim, conforme o tempo passa, e os passos progridem, a coisa fica mais delicada. Então, assim, eu preciso sim me perceber, entender as minhas emoções, para depois começar a perceber e a entender o outro. Entender até que as emoções são algo que em alguns momentos vão aparecer e está tudo bem. Tem um versículo que diz assim, que o salmista, ele conversa com ele mesmo, ó minha alma, né? Porque está tão abatida e porque está tão ferida dentro de mim. O que está falando ali, né? O que está mostrando naquele versículo? Que o salmista, ele está com uma emoção ali de tristeza, Sim. de angústia, mas ele começa a perceber, a conversar com ele e a entender o contexto que estava levando ele para aquela situação. Olha, né? Nós, enquanto pessoas, nós temos corpo, alma e espírito. E a gente precisa entender, enquanto carne, quais são as emoções que vão nos mobilizar, por exemplo. E respeitar isso dentro de uma perspectiva intrapessoal e interpessoal. Sim. Porque, por exemplo, né, esse período que nós vivemos, nós perdemos muitas pessoas. E a gente não pode negar isso. E a gente não pode negar a tristeza também de um ano que eu acredito que muitas pessoas cresceram. A gente aprendeu a lidar com muitas situações, a gente chegou aqui, um novo ano. Mas, em alguns momentos ali, alguns sentimentos não tão agradáveis apareceram. Dentro de uma perspectiva, né, de emoções básicas, nós temos a alegria, a tristeza, a angústia, o medo e a raiva. Tudo isso vai aparecer. Aparece na Érica, aparece em mim, aparece em todo mundo. Faz parte da gente. E a gente pode sentir isso, né, Beth? Sem problema nenhum, Sim, né? a grande questão é o que eu vou fazer a partir disso. Verdade. Em alguns momentos, como o salmista, né, como eu trouxe, ele estava abatido, ele estava triste. Em alguns momentos a gente vai ficar triste. Mas o como a gente vai lidar com essa situação... Como eu reajo a essa tristeza, né? Ou se eu decido permanecer nessa tristeza por um longo período. Uhum. Então, tudo isso afeta as nossas emoções. Sim. Como eu posso pedir ajuda? Por exemplo, dentro dessa perspectiva das emoções, né? É muito triste a gente ver o quanto os homens ignoram tanto essa parte. Verdade. Né? E aí, desde muito cedo, né, Beth? Desde criança, muito cedo. Menino não chora, engole o choro, né? Não tem essa questão, assim? Sim. E aí os homens crescem, adultos, né? E aí, eles não sabem lidar com as emoções, Beth? O que você pode trazer para os homens que estão assistindo a gente? Então, quando a gente para olhar para as nossas emoções, de uma certa forma, a gente para ver áreas que são frágeis na nossa vida. Quando eu conto para você, Érica, as minhas emoções sobre algo, eu estou me tornando vulnerável, porque eu estou abrindo o meu coração, eu estou partilhando algo. Que às vezes é algo que eu escondo até de mim, que eu não quero assumir. Não porque eu não quero assumir, porque é doloroso às vezes reconhecer, talvez, é isso? Ver determinadas situações. E aí dentro da nossa perspectiva cultural, né, o homem ele tem que ser aquele que é forte, aquele que não chora, aquele que não resolve, aquele que resolve, né, aquele que não falha. E aí assim, e quando não dá para ele resolver? Com quem ele compartilha isso? Quando ele tem medo? Medo de perder alguém, medo de perder o emprego, medo de sofrer, medo de perder os pais, tantas questões. E ele vai guardando, porque ele não pode mostrar. E aí a gente tem duas questões aí, né?
o índice de suicídio entre os homens é muito maior do que entre as mulheres. Perguntar sobre isso, né? Talvez por isso, ou talvez não, por isso que o índice de suicídio ainda é muito alto, e principalmente nos homens. Então, a mulher, quando ela está numa perspectiva de sofrimento, ainda mais de sofrimento emocional, ela fala. Ela fala. Ela verbaliza. Ela procura ajuda. Coloca pra fora, Sim, né? Ela procura amiga. Ela procura Ela alguém para desabafar. Mas, de repente, às vezes, a amiga nem ajuda muito, mas aí ela falou, né, Beth? E aí já elaborou ali, né? Botou para fora, conseguiu pensar. O homem não. Ele não tem esse lugar. Não tem. E aí, o que é o suicídio, né? Como que é o olhar da pessoa que comete isso e tenta? Na verdade, essa pessoa tem uma visão de túnel. É mais ou menos assim, não tem mais jeito. Não dá mais. E aí, quando eu converso com alguém, quando eu desabafo com um amigo, ele, não, cara, procura ajuda. Existe um caminho, existe uma outra forma de você lidar. E aí isso vai ampliando. Ele sabe com quem ele pode contar e que tem alguma pessoa ali que ele vai conseguir ter aquele suporte, sabe? Então, assim, o homem, ele guarda mais. Ele nega mais as suas emoções. Só que o que acontece? Eu negar não quer dizer que vai desaparecer. Eu fingir que eu não estou com medo, não vai fazer o medo sumir. Agrava mais ainda, Sim. né? Na verdade, o caminho é eu reconhecer, olhar, entender e ressignificar. Porque eu vou ter medo, eu vou ter tristeza, eu vou ter angústia, eu vou ter nojo, eu vou ter raiva. Quantos homens, Érica, não sabem lidar com a raiva? E com a decepção, Beth, como os homens estão sofrendo com decepção amorosa? Sim. Né? E eles às vezes chegam e falam assim, mas como eu não percebi isso? Como eu me permiti ser enganado, ser ludibriado ali para um relacionamento com uma mulher? E eles ficam surpresos com eles mesmos. Porque o homem também sofre, Sim, né? homem também sente. Sofre. E aí fingir que isso não é real traz tudo isso. O dano né? é bem maior, O né? dano é muito maior. Então, assim, os homens, de uma forma geral, eles negam a sua vulnerabilidade. Por exemplo, todos nós temos áreas de vulnerabilidade. Áreas que a gente coloca energia, né? Por exemplo, o meu filho é uma área de vulnerabilidade minha, o meu esposo, os meus pais. E não perceber isso é danoso. Dentro de uma outra perspectiva que a gente está falando sobre essa questão das emoções masculinas, Érica, a gente fala, mas os homens não expressam, né? Mas eles têm um local para isso? Por exemplo... Será que permitimos isso? Será que nós, mulheres, permitimos eles mostrarem a fragilidade? Porque, assim, muitas das vezes, né, se um homem se colocar e falar, a mulher, para com isso, que bobeira, vira homem, sabe? Verdade. A gente coloca muita fala com muito preconceito que, na verdade, afasta e não aproxima. Não aproxima. Então, assim, é uma questão cultural triste que adoece emocionalmente os homens de todas as relações e que muitas das vezes a gente reforça, como se sentir fosse coisa só de mulher e não é. Reforça negativamente. Reforça negativamente. A gente não abre esse canal, muitas das vezes, para o homem se colocar, para se expressar. Todos nós vamos sentir todas as emoções, Érica. A grande questão é o como a gente vai lidar com ela. Por exemplo, a raiva. A raiva é uma emoção que ela aparece todas as vezes quando eu tenho uma sensação de injustiça. Por exemplo, pense em alguma situação que você sentiu muita raiva. Provavelmente vai ter uma questão aí por trás de injustiça. Então, assim, todas as vezes que eu me sinto injustiçado, ou que eu vejo a injustiça em algum lugar, ou que não deveria ser daquele jeito, porque eu acho que não deveria, porque na minha família de origem era de um jeito tal, e a da minha família agora também tem que ser. Todas as vezes que eu me sinto injustiçado, a raiva aparece. E aí, o que eu faço com a raiva? Eu vou explodir? Eu vou ser agressivo? O que eu vou fazer? Como eu vou elaborar isso dentro de uma perspectiva saudável de crescimento? Todas as emoções vão aparecer, mas o como nós vamos lidar com ela que é a grande questão. A diferença. Eu tô com a Beth Monteiro, psicóloga, terapeuta de casal e sexóloga, e queria convidar você a continuar aí com a gente,
que a gente vai estar falando de como sobreviver emocionalmente em tempo de pandemia. É possível. Mas antes, Beth, vamos assistir juntas a dica prática? Vamos sim. Olá, eu sou a pastora Camila Freitas, mãe do Davi, mãe da Maria, esposa do pastor Felipe Freitas, mas, antes de tudo, mulher. Antes de esposa, antes de mãe, antes de pastora, eu sou mulher. Então a minha dica para você hoje, mulher, é: tenha um tempo de qualidade com você. Nem que seja um banho demorado, uma unha feita. Tenha um tempo seu, um tempo que fica você e você mesmo. Nós precisamos disso, precisamos nos cuidar. Isso faz a gente ficar feliz e fazer as tarefas que a gente tem que fazer feliz. Então, a minha dica é: tenha um tempo de qualidade com você. Dica boa, né, Beth? Maravilhosa. Bem produtiva. Sim. Estou aqui com a Beth Monteiro, psicóloga, terapeuta de casal e sexóloga, falando sobre emoções em tempos de pandemia. Beth, queria que você desse aí um recado, né? Nós falamos no bloco anterior sobre os homens não expressarem as suas emoções. Então, eu queria que você desse um recado às mulheres, né? De como elas permitirem ou ajudarem aí os seus namorados, né? Os seus irmãos, os seus maridos, os homens a expressarem as suas emoções. Eu acho que uma coisa muito interessante que você está trazendo agora, Érica, é as mulheres pararem de achar que os homens são uma máquina. Outro dia eu estava conversando com 2 amigos, e aí essa coisa de Instagram, sabe, de gravar, e aí eles falam assim: Beth, grava alguma coisa e fala para essas mulheres que a gente não é máquina, que a gente tem emoção, que a gente tem sentimento. E aí lá no Instagram Olha, mulheres aí, né? Atenção, né? Essa dica da Beth. Sim, e lá no Instagram falam muito de uma questão da sexualidade, né? Sim. E eles colocaram isso. Nós não estamos prontos sempre, a gente tem emoção, a gente é afetado por várias questões. Verdade. Então, assim, às vezes a gente traz visibilidade muito grande para a nossa dor, mas às vezes o outro também está sofrendo. Então a gente tem que parar, em alguns momentos, de ser tão egoísta. E olhar mais para o outro. E perceber o outro, e perceber a relação, e perceber, às vezes, o que o outro não tem tanta facilidade de falar. Mas ali entre linhas ele está comunicando. Para ser casal, eu preciso ter uma abertura e um canal de comunicação. Por quê? Porque é muito mais do que dividir uma casa, dividir contas, dividir viagens, é ter uma conexão emocional. É ter a certeza que eu posso ali abrir o meu coração e ser aceito, e ser acolhido. Então, assim, a dica que eu tenho hoje para as mulheres é essa. A gente olha para a nossa questão emocional, mas vamos olhar para a questão emocional do outro. Porque a gente sofre, mas às vezes o outro também está sofrendo. Verdade. E a gente ignora isso. E aí fica muito ruim. Excelente dica, Beth. Mas vamos continuar, né? Tá chegando ao fim esse bate-papo tão informativo. Tenho certeza que quem está assistindo a gente em casa já pôde aprender muito sobre emoções e dá também para colocar em prática aqui, né, todos os ensinamentos que você tem trazido pra gente. Mas, Beth, a pergunta que não quer calar, né? Como sobreviver emocionalmente em tempos de pandemia? Primeiro, é possível sobreviver? É possível. É muito possível. E essa é uma questão que eu tenho pensado muito, principalmente dentro da perspectiva dos meus atendimentos, né, do consultório. Quais são os efeitos da pandemia, na pandemia emocionalmente falando, né, e no pós-pandemia? E aí, a grande questão para mim, é a gente entender que as coisas não estão normais. E aí eu vou ser afetado por várias questões que antes eu não era. E eu preciso aprender a identificar e respeitar. Que é a grande questão, identificar a emoção. Se até então é algo que a gente ignora, eu vou ter um trabalho aí para começar esse processo de percepção. E entender que a emoção que eu estou sentindo não necessariamente vai ser a emoção da minha vida.
Naquele momento eu posso estar sentindo aquilo, e em um outro momento eu vou sentir uma outra coisa. Por exemplo, nesse período de pandemia, teve um dia que eu acordei muito triste. Eu tinha perdido um amigo que fez o curso de casados comigo, na igreja, Casados para Sempre. E assim, teve toda aquela mobilização, sabe, de oração. E eu acordei triste. E eu falei para o meu marido, Pablo, hoje é um dia que eu não estou bem. Eu percebi aquela emoção, aquele sentimento, e aí eu me permiti viver um dia onde eu estava em um movimento mais fechado, sabe? Elaborando aquela dor, aquele sofrimento. E em alguns momentos eu chorei, porque a manifestação da emoção, Sim. ele respeitou. E aí, assim, no outro dia eu entendi melhor, e aí a coisa foi fluindo. Mas assim, como sobreviver? Primeiro, eu preciso identificar e respeitar em mim e depois no outro. Porque se eu também não respeito a emoção do outro, Érica, eu viro um campo de batalha. A minha casa se torna um ambiente onde o respeito não existe. Não existe. E para a gente conviver bem, conviver em família, eu preciso entender que o outro é diferente de mim. Sim. E eu preciso respeitar as emoções, o momento, tudo que é do outro. Porque tem situações que em família todos vão ser afetados por um único fato. Mas o como cada um vai interpretar esse fato é muito subjetivo. Às vezes vai ser mais fácil para um, não tanto para o outro. E ali são várias dinâmicas dentro de um único fato. São várias emoções dentro de um único fato. E eu preciso entender que cada pessoa ali é diferente e respeitar a individualidade e a individualidade emocional de cada um. E aí, né, nessa perspectiva do como sobreviver, a Bíblia traz, né, resposta para tudo. Verdade. Existe um outro versículo que diz assim: eleva os meus olhos para o monte, né? Tudo que é bom, tudo que é digno, nisso pensar. E a gente tem que o quê? Dentro da perspectiva da espiritualidade, da nossa fé, que é algo que norteia e influencia muito a nossa vida e as nossas emoções, eu tenho que crer em Deus. Que Deus ainda tem, Deus tem o controle de tudo. E paralelamente pensar, projetar o meu pensamento em coisas boas, que isso é uma fase, vai passar. Vai passar. Que o que a gente está vivendo agora, por mais triste e difícil que seja, não vai durar para sempre. Verdade. E amanhã eu vou ter coisas boas, e amanhã eu vou lembrar desse período como um período de muito crescimento. Eu preciso agora olhar para o meu futuro com esperança e com fé, que ele vai chegar. E eu vou ter crescido, e as coisas vão mudar. Então, assim, eu preciso não negar a realidade. Hoje, tá delicado. Hoje, viver o hoje, um Agora, dia de cada vez. Isso. Eu tenho que viver um dia de cada vez, não negar a realidade, Sim. porém entender que amanhã um novo dia vai chegar. Pode ser bem melhor. Que amanhã vai ser. Eu preciso também. Porque assim, hoje, Érica, a gente tem informação de tudo que é lado. E é o que eu penso, eu sinto, eu vou agir. Se eu estou enchendo a minha cabeça de notícias ruins, do caos, de coisas que na verdade só criam pensamentos e imagens destrutivas na minha cabeça, eu vou sentir. E aí eu vou agir. Por exemplo, quando eu dou palestra, tem uma dinâmica que eu gosto bastante, que é o seguinte. Pense agora em uma praia que você gosta. Aí a pessoa fecha os olhos, eu faço uma imaginação guiada. Imagina lá, né? Isso. E aí as pessoas, todo mundo já começa a sorrir, aquela sensação de bem-estar, aquele sentimento. A gente está na praia? A gente não está na praia. Mas a nossa mente, o nosso pensamento criou aquela imagem, eu gerei uma sensação de bem-estar dentro de mim, e aí isso passou para o meu corpo, através de um sorriso. Então, assim, como que eu posso sobreviver nesse momento? Cuidando dos meus pensamentos e criando fé e esperança que amanhã vai ser muito melhor e que essa situação vai passar, que vai servir para o nosso crescimento. Quantas coisas a gente está revendo na nossa vida, as nossas prioridades. Eu lembro quando começou a pandemia, eu saí do consultório na sexta-feira, achando que ia voltar na segunda-feira, normal. Sim. Sabe? E de repente fecha tudo, para tudo, aquele desespero. E aí eu lembro que eu liguei para um amigo, que é psicólogo, e falei assim, Israel, a gente estava lutando pelo quê? O que a gente estava fazendo? Agora está todo mundo trancado dentro de casa.
E E aí? E agora? Como é que a gente vai ficar? O que é importante? O que é essencial? Uhum. E essa é uma outra perspectiva de muita reflexão. Nós mudamos. Eu não acredito que todo mundo mudou. Eu não acredito que vai ter um impacto positivo na vida de todo mundo. Porque quantas pessoas vivem situações, eu prometo que eu nunca mais vou fazer de novo, eu prometo que vou mudar, e na semana seguinte está fazendo a mesma coisa. Mas eu acredito que para muita gente, esse período mostrou que realmente tem valor e o que realmente tem sentido. Então, assim, como sobreviver? Primeiro, tentando identificar as emoções e respeitar. Segundo, cuidando dos nossos pensamentos para que as coisas que invadem a minha cabeça não sejam geradoras de angústia e de medo. É claro que em algum momento vai passar, porque a gente sente. Mas fazer esse gerenciamento dos pensamentos. E terceiro, encontrar motivos para agradecer. Hoje eu sou grata a Deus porque eu consegui parar de uma hora para outra e me reconectar com a minha família de uma forma muito incrível e pesar o que de fato tem valor para mim. Porque às vezes a gente entra em guerras, em situações que no final nem tem tanto sentido. Verdade. E aí a gente perde o melhor, que é a nossa família, que é a nossa vida, que é a nossa paz. Por exemplo, outro dia eu estava tomando um café em um lugar que eu gosto muito. E eu desliguei o telefone, eu tive o prazer de tomar um café. E aí, Érica, a gente vive uma vida sem essa abundância, de estar em paz e de degustar das coisas. Por quê? Porque a gente está muito acelerado. Verdade. Então, assim, é possível sobreviver sim e nós vamos. Que bom. Que bom, Amém. Beth, ter você aqui com a gente. Muito obrigada pela sua participação. Mais uma vez, ao Família Mais. Muito obrigada por você que tem acompanhado a gente, pela sua companhia, pela sua audiência. Pega esse link, compartilha com o maior número de pessoas possíveis. Emoções em tempos de pandemia. Muito obrigada pela sua presença. Nós estamos pela Atitude TV, toda sexta-feira, 21h30, e pela Bem Mais TV, às 21h. Muito obrigada. Um feliz ano novo, um 2021 ressignificado, não é isso, Beth? Em que é possível, sim, sobreviver emocionalmente. Obrigada mais uma vez, Muito Beth. obrigada, Érica. É um prazer estar aqui com você sempre, compartilhando conhecimento e crescimento. Obrigada. Amém. E até o próximo programa, né? Sim. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima sexta-feira.